Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer, vamos lá? Nem desanimar. Deus está comigo. Vamos entrar todo mundo? Vamos lá? Que Ele me ama. Porque Ele me ama. Deus está contigo. Deus está contigo. Porque Ele te ama. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Só vocês. Deus está comigo. Vamos lá. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está contigo. Que Ele te ama? Porque Ele te ama. Conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Geralmente vocês me veem sozinha, mas eu nunca estou sozinha. Eles sempre estão comigo, no coração, comigo na missão que nós desempenhamos. Esse aqui é meu esposo Marcelo. Tudo bem? Você pode aplaudir esse homem aqui, viu? Que quem autoriza a minha ida na sua cidade, com toda a generosidade, quem proporciona a evangelização, é ele aqui, viu? Se todos os dias eu posso me colocar como instrumento de salvação de muitas pessoas, é porque eu tenho o consentimento, eu tenho a bênção e eu tenho Ele do meu lado. Sem isso, não seria possível. Seria um anúncio pela metade. Esse aqui são os meus filhos, nossos filhos. Maria Luísa, que vai fazer 9 anos. Linda. E Lucas Perereco, 4 anos. E como vocês, nós somos uma família normal, que temos momentos de tribulação, temos momentos de dificuldades, temos momentos onde nós temos que dobrar os nossos joelhos para rezarmos juntos. E como diz no livro do Padre Fabrício, somos uma família muitas vezes visitada pela tribulação. Muitas vezes fomos visitados pela tribulação. E acredito que essas visitas, elas não vão terminar nunca. Nós só vamos ficando mais fortes depois de cada uma dessas visitas. E eu me recordo que a primeira visita que nós recebemos da Senhora Tribulação, como diz o Padre Fabrício nesse livro, foi quando eu estava grávida da Maria Luísa. Então foi uma gravidez de risco. Eu me lembro que no 6º para o 7º mês, a minha pressão foi para 17. E
Eu não sabia o que se passava comigo. Me lembro que eu fui rezar porque eu estava sentindo mal-estar. E a palavra que Deus me deu foi: procura o médico. Eu liguei para a médica. Ela me disse: venha para cá agora, porque eu já estava com sintomas de pressão alta. E lá ela me disse que precisava me internar, porque o que eu estava vivendo era algo muito perigoso, que podia morrer, ou Maria Luísa podia também, né, morrer. É risco para a mãe, é risco para a criança. E aí fui internada, fiquei lá, fui afastada na missão. E eu era muito ativa na missão de Cuiabá. Um grande beijo ao povo de Cuiabá. E tive que ser afastada para me dedicar a esse momento. E foram momentos muito difíceis, porque cada exame aparecia uma coisa. Eu me lembro que o médico, na semana que eu ia ter a Maria Luísa, fez um exame onde ele disse: olha, ela está paradinha na sua barriga, ela já está economizando oxigênio. Por mim, esse parto tinha que se fazer hoje. Mas a médica, muito tranquila, que eu tenho uma gratidão imensa, doutora Aparecida, falou: não, nós vamos marcar o parto para o dia 15 de agosto, às 18 horas. Eu fiz: tá bom. E fiquei esperando. E nesse tempo eu me lembro que o Monsenhor Jonas ligou para mim. Toda a comunidade ficou sobressaltada, porque era realmente um caso muito delicado. E ele me disse: minha filha, a minha irmã caçula, ela também passou pelo mesmo que você passou. Não se preocupe. Minha mãe colocava ela numa caixinha de sapato para ela ficar aquecida. E ela sobreviveu. Tenha coragem, vai dar tudo certo. E todos os dias, quase todos os dias, o Monsenhor ligava para saber como eu estava. Recebi todo o apoio da comunidade, graças a Deus. Minha mãe nunca tinha ido a Cuiabá. Tive a graça de ter a minha mãe nesse período. E a leitura que dirigiu todo esse momento da gravidez foi justamente a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Foi a palavra que Deus me deu para rezar durante toda a gravidez. E no dia que a Maria Luísa nasceu, foi o dia de Nossa Senhora da Assunção. E providencialmente, não uma coincidência, o evangelho do dia que ela nasceu foi o evangelho da visitação de Nossa Senhora. Essa palavra que Deus tinha me dado lá no início da gravidez. Portanto, Ele já havia me mostrado o dia, a hora, o momento que ela ia nascer. Ela nasceu, foi para neonatal, ficou lá 28 dias, teve infecção generalizada. Foi a grande surpresa que eu tive no 4º dia que ela havia nascido. Uma infecção generalizada que podia trazer muitas sequelas para a vida dela. Muitas. Inclusive o pediatra, quando atendeu ela, disse: minha filha, levante as mãos para o céu, porque a vida dessa sua filha é um milagre. É um milagre do Senhor. Mas nesse tempo, minha gente, entre o nascimento dela, o tempo que ela ficou na UTI, todo o sofrimento que nós passamos, em nenhum momento eu deixei de acreditar que Deus estava em tudo isso. Em nenhum momento eu deixei de acreditar que mesmo se ela não tivesse sobrevivido, a mão do Senhor estava em tudo isso. Eu me lembro que eu entreguei ela a Deus e disse: faça-se a sua vontade. Não é uma coisa fácil para uma mãe entregar um filho e dizer: faça-se a sua vontade. É fácil? Não. Mas eu tinha tanta certeza que Deus estava no comando, que Ele de verdade é o timoneiro desse barco que é a nossa vida, como diz o Padre Fabrício, que eu entreguei nas mãos dele. Foi um tempo onde eu fiquei um bagaço, minha gente, toda inchada, tudo me doía,
Foi um tempo de muita dor, onde eu não podia levar Maria Luísa para casa. Acho que uma das dores maiores de uma mãe é não poder levar o neném para casa, não é? Mas o que foi que eu fiz? Senhor, ela não está na UTI, ela está nas suas mãos. É Maria quem está cuidando dela. É o Senhor quem está cuidando dela. Eu tenho certeza. E todas as noites eu fazia esse exercício. Todas as noites eu chorava no ombro desse homem aqui. Porque eu sentia muita saudade, muita falta da Maria Luísa. Mas graças a Deus, esta tribulação nós vivemos na fé. Sem desesperar e sem reivindicar de Deus os nossos direitos. Nós somos missionários, nós somos seguidores de Cristo. Há quantos anos que eu caminho com o Senhor? Como foi acontecer isso comigo? Não. Mas como eu me vi? Como nós nos vimos? Completamente abandonados ao timoneiro, ao comandante do barco. As mães da UTI perguntavam assim: meu Deus, vocês têm tanta paz, como que vocês podem estar tranquilos? E elas viveram as mesmas situações, algumas até pediam oração. Como que vocês podem ter tanta paz? E aí eu explicava a razão da nossa paz, que é justamente a confiança naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Como dizia de manhã, a tribulação, ela não é sinal da ausência de Deus em nossas vidas. Não é. É que nós fomos mal acostumados. Acostumados a não querer sofrer, não passar por essa via. Fomos acostumados a aprender que vida boa é vida sem sofrimento. Só que vida boa é vida com Cristo e a sua cruz. Se não há sofrimento, é porque estamos muito longe de Jesus Cristo. É porque nós estamos vivendo na nossa vontade, no bem bom do nosso querer. Mas a partir do momento em que nós colocamos a nossa vida sob o comando de Deus, prepara a tua alma para a provação. Fala para o seu irmão: prepara a tua alma para a provação. Claro que não é só feito de provações. Deus também nos dá muitas alegrias. Deus também dá muitas vitórias. Mas junto com ela, vêm as provações. Eu sei que Maria Luísa saiu do hospital no dia... Ela nasceu 15 de agosto. Dia 22 ela foi batizada, dia de Nossa Senhora Rainha. E dia 8 de setembro, dia de Nossa Senhora, da apresentação de Nossa Senhora, ela recebeu alta. Deus estava ou não estava no comando? Maria estava ou não estava passando na frente? Estava. E depois dessa experiência, quando voltamos para cá, remanejados, nasceu justamente essa canção, Deus Cuida de Mim, como resultado de toda essa experiência que nós passamos. Foi uma constatação. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus está comigo. Por quê? Me ama contigo. Deus está. Deus está contigo. Por quê? Deus está conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Nessa situação difícil que a Salete foi narrando, nós, como você, por sermos seres humanos, e que o Padre vai
descrever muito bem no seu livro, nós somos atacados pelos nossos sentimentos. Os sentimentos, eles existem. A dor de deixar a Maria Luísa todos os dias na UTI, a dor de não poder ficar todas as horas com ela, porque você passa os 9 meses aguardando o filho, no caso dela, um tempo antes, e toda a expectativa de você poder receber o seu filho, a sua filha, de poder pegar no colo, de levar para casa. Os sentimentos, a gente sente, porque nós somos gente, porque nós somos filhos, porque nós sentimos. Mas aí o Padre vai nos ensinar muito bem. E claro, ele não está descobrindo nada. Quando eu falo nada, não é que não existe descoberta, mas tudo aquilo é leitura da Sagrada Escritura. É leitura da Palavra de Deus, que nos orienta, que é a bússola da nossa vida. Porque os sentimentos existem. Não tem como acontecer alguma coisa na sua casa, na sua família, né? A visita da Senhora Tribulação, e você, não, está tudo bem. Não está tudo bem. A situação chacoalha a goiabeira da sua casa, da sua família. Eu não sei a situação que você está, ou até mesmo se você está no bem bom hoje. Bendito seja Deus também. Porque na nossa vida há o tempo da tribulação e há o tempo da bonança. Mas toda situação de desconforto, tudo aquilo que tira a comodidade da nossa casa, dos nossos entes queridos, no nosso relacionamento, os filhos, as situações de saúde, as enfermidades que surgem, aquele tal exame que você foi fazer e aí veio o resultado e você tem que encarar de frente. Os sentimentos, eles vão aflorar na sua pele, não tem como, eles existem. Mas como cristão, nós precisamos nos fortalecer da graça de Deus. Quando as pessoas na UTI vinham falar conosco e falar, nossa, que paz. Não é porque a gente não chorava, que a gente não sentia, não. Muitas vezes as nossas orações, as nossas súplicas a Deus, são as nossas lágrimas. Padre Jonas nos ensinou isso, nos ensina isso. E nessa situação da Maria Luísa, ele falava, não, a sua oração, as suas lágrimas são oração. Elas sobem a Deus, como um louvor, como um grito de socorro, ao meio da situação, aquela realidade que você está vivendo. Porque não é um sonho, é uma realidade. E que ela acontece. Ela surge quando menos nós esperamos. E aí pode ser N situações, N realidades da sua vida, que pode te visitar. Pode ser a perda de um ente querido, como a Eliana trouxe para nós o testemunho da perda do seu pai, mas que está vivo dentro dela. E aí isso vai fazendo a diferença. Nós acreditarmos em um Deus vivo, mas onde eu experiencio na palavra.
Não tem como eu não me preparar, não tem como eu aguentar firme uma situação indesejada sem estar fortalecido na graça de Deus. Não tem como. É impossível, gente. Muito pelo contrário, se eu não estiver fortalecido na graça de Deus, a hora que a situação vem, e o Padre nos conta muito bem no seu livro, para te ajudar, para me ajudar, que quando a situação vem, se eu não estiver fortalecido em Deus, eu não aguento, eu pulo fora. Mas nós como os cristãos, nós não devemos pular fora do barco, porque Jesus está no barco conosco, e a nossa vida é esse barquinho. E quando a gente olha, hoje mesmo eu estava olhando para a capa do livro, e olhei de uma maneira nova, porque eu fui vendo que ele é um barco, mas é um barco bem frágilzinho, parece um brinquedo, mas dentro de um mar extremamente violento, extremamente real. E claro, olhando aqui, ó, não tem como esse barquinho sobreviver, é nítido, a onda vai pegar, vai derrubar, vai jogar fora, o barco vai virar. Mas aí que está, na nossa vida de cristão, a nossa família é esse barco no mar, mas Deus está conosco. Quando a gente canta, Deus cuida de mim, quando eu proclamo, Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, não é uma letra, uma simples composição, que dá toda a harmonia dos acordes, uma melodia bonita. Não, não é nada disso. Claro, isso nos ajuda também, mas é uma realidade, é uma profecia, porque nós precisamos segurar em Deus, confiar que Deus está conosco, que Ele caminha comigo, que Ele caminha conosco, que Ele caminha com você, nessa realidade que você está vivendo. E eu quero pegar aqui e proclamar esse trecho da palavra, que está em Marcos capítulo 4, que diz assim: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Veio então uma ventania tão forte. E aí eu parei aqui, quando eu fui meditar essa palavra, porque aquelas pessoas, quando Jesus diz, vamos para outra margem, aquelas pessoas que estavam com eles, os discípulos, eles eram profissionais da pesca. Eles não eram pessoas qualquer. Eles tinham uma vida na pesca. Então eles sabiam, nossa, a maré vai subir, está vindo uma tempestade aí. Não, mas essa tempestade que está vindo, essa chuva que está vindo, dá para a gente consegue. Mas por que eles foram? Por que eles não falam, Jesus, mas olha aí, o tempo está fechado, vai fechar. O vento está assim, eu não entendo nada. Mas aqueles pescadores, com certeza, eles sabem fazer a leitura daquele tempo, a leitura da natureza, porque eles aprenderam a pescar, eles viviam da pesca. Antes de Jesus chamar, eles viviam da pesca. E no mar, eu que gosto de pescar, talvez você goste, no rio, é uma pesca totalmente diferente de uma pesca do mar. As adversidades são outras, exige uma técnica maior, e aí a experiência conta muito.
E eles tinham essa experiência. Então eles podiam dizer: Jesus, mas vai vir uma tempestade. Mas e aí? Por que eles foram? Será que eles acreditaram que não, ela vai dar tempo, pelo percurso vai dar tempo? Ou será que eles confiaram em Deus? Mas aí vai continuar. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então, se eles acreditaram em Deus, depois eles tremeram na base, porque depois eles se assustaram com as ondas. E as situações indesejadas, muitas vezes, faz com que nós nos assustemos como os discípulos. E nós corremos a tentação de dizer: Jesus, cadê você? Você está dormindo? Você não está aqui? Onde está Jesus? Mas o que Deus foi colocando no meu coração é que nós somos como esses discípulos. Porque na verdade tem uma coisa: esses discípulos já tinham tido uma experiência com Deus. Eles já tinham visto os milagres. Deus já tinha feito sinais e prodígios. Mas eles tremeram na base. A hora que viram as ondas, eles tremeram na base. E muitas vezes nós nos encontramos assim, tremendo na base. Mesmo você, como talvez eu, nós, que já vimos sinais, já vimos milagres, já vimos prodígios. Mas quando a senhora tribulação vem, a gente treme na base. É o primeiro impacto. Mas e aí? Nós precisamos cada vez mais ter o olhar fixo em Deus. Não é à toa que a gente canta com o Padre Jonas: olhar somente a Ti, Jesus. Olhar somente a Ti, Jesus. Quando ele falava de tremer na base, eu me lembrei das vezes que nós trememos nas bases. Nós dois aqui trememos nas bases. Olhar somente a Ti, Jesus. Eu não posso desviar o olhar de Jesus. Eu preciso buscar esse Jesus, não como alguém da história, porque às vezes também a gente corre o risco de pegar a palavra de Deus e estudar como uma história, mas é uma realidade. É uma experiência que precisa se atualizar e cada vez mais crescer na fé. E é onde eu busco esse Deus, com aquilo que Deus já nos deu, a sua palavra. Eu meditar a palavra de Deus, é a meditação da palavra de Deus que vai me fortalecer para os tempos de provações,
para os tempos de tribulações que virão. Virão. Não adianta eu falar aqui para você que não virá. E eu não estou jogando praga, como diz o Padre de Augusto. Não, não é praga, não. Mas é uma realidade. Tempos difíceis virão. Lembra quando eu fiquei grávida logo depois da Maria Luísa? Como foi difícil para nós dois? Por quê? Nós esperávamos um bebê, tínhamos toda a expectativa de um novo bebê. E antes do terceiro mês, quando nós fomos fazer o ultrassom, o bebê estava morto. E no dia seguinte, eu tinha que animar um kairós. E a médica me disse: eu não vou poder te internar agora. Depois do final de semana, a gente te interna. E eu fui animar o kairós, vivendo aquela situação de tribulação, de tempestade no coração, de que fala o Padre Fabrício. Uma tempestade de sentimentos que eu tive que superar, me abandonar nas mãos de Deus. E eu me lembro que o Senhor disse em meu coração: por esse bebê, você já não pode fazer mais nada. Mas você pode se colocar como um instrumento nas minhas mãos para aquelas pessoas que vão estar lá no kairós. E eu me lembro, minha gente, que eu me senti como se estivesse carregada por Deus. Terminou o kairós, eu já fui direto para o hospital. E lá foi feito todo o procedimento, não é? De quando a mulher aborta espontaneamente. Depois que acabou o procedimento, eu fui para o hospital, ou para o quarto, com o coração extremamente dolorido, mas com um desejo enorme de receber a Eucaristia. E aí eu me lembro que você foi. Eu fui atrás de algum ministro da Eucaristia e não encontrei. Mas Deus já tinha providenciado. Quando entrou no quarto, uma freira, uma senhora freira, que faz esse trabalho de levar Jesus nos leitos dos hospitais. E ela entrou no quarto, e o que ela disse? Em nenhum outro quarto eu encontrei uma paz tão grande como eu estou sentindo neste quarto. Aí eu falei: irmã, deve ser porque eu fiquei a noite inteira sentindo dores das 10 da noite às 5 da manhã, invocando o nome de Jesus e de Maria. Eu só tenho essa explicação. Ela: pois é, mas em nenhum quarto eu encontrei tanta paz como neste quarto. Vocês foram escolhidos para serem um casal testemunho de fé para o mundo. E na hora eu me lembrei que essas mesmas palavras o Monsenhor Jonas Abib tinha dito na homilia do nosso matrimônio. Deus os escolheu para que vocês sejam testemunho de fé para o mundo. Um casal testemunho. Saindo de lá, superamos aquela dor. Passou. E aí eu fiquei grávida do perereco. Do Lucas. Foi uma gravidez maravilhosa. Eu me lembro que eu animei com barrigão até o 8º mês. Fazia o Amor Vencerá com barrigão. Viajava de van, de ônibus. E foi uma gravidez fantástica. Claro que nos primeiros meses a gente fica inseguro, não é? Porque a gente já tinha passado pela experiência da perda. Eu sei que depois de 9 meses nasce o perereco. Mas 15 dias antes, minha gente, eu levei uma queda. Eu levei uma queda daquelas, onde eu só pude dizer: salva meu filho, Jesus. Salva meu filho. E graças a Deus fizemos ultrassom, não deu nada, tudo belezinha. Nasceu um meninão. Mas, para dizer para vocês
que somos uma família que passa pelas mesmas coisas que vocês passam. Depois que eu tive ele, passou um ano, eu engravidei novamente. E mais uma vez tive uma experiência de aborto espontâneo. Houve uma má formação, como na anterior. E próximo do 3º mês, eu perdi o neném. Foi um tempo extremamente difícil, aonde aquela tempestade de sentimentos tomou conta do nosso coração, mas eu não perdi a minha fé. Eu não achei assim, foi Jesus que mais uma vez levou o meu filho, eu tenho direito de ser mãe mais uma vez. Não, gente, isso nem passou pela minha cabeça. A vida dos nossos filhos pertencem a Deus. As mulheres que não podem engravidar, a vida do filho é de Deus em primeiro lugar. O dom do filho é de Deus em primeiro lugar. E nessa sexta-feira, anteontem, eu fui à farmácia e comprei. Só um minutinho, porque eu fui me recordando que antes do nascimento do Lucas, a gente já tinha recebido algumas orientações. Aquelas orientações assim: mas vocês pensam em engravidar novamente? Vocês têm certeza? Já perderam um filho? Mas vocês não podem querer outro filho. Você tem que parar já. Por quê? Porque você já perdeu um, você vai... Mas a voz de Deus, mas o sim à vida, prevaleceu, graças a Deus. Porque é esse sim à vida que precisa prevalecer nas nossas famílias, nas nossas casas. Porque essa é a vontade de Deus. Que isso continue. Claro, não é uma paternidade irresponsável, mas é preciso saber ouvir a voz de Deus. É preciso saber ouvir qual o desejo de Deus para a sua vida. Qual o desejo de Deus para a sua vida? O que Deus quer? É preciso saber ouvir a voz. Em meio a muitas vozes, inclusive, esses comentários não foram pessoas que eu nunca vi, foram pessoas próximas, pessoas da minha família, mas que são usadas, porque quando o inimigo não quer, Satanás usa de N formas para poder travar o desígnio de Deus na sua vida. Mas na sexta-feira, eu constatei mais uma gravidez. Tenho que dizer para vocês que depois das 2 experiências que eu passei de perda, dos abortos espontâneos que eu tive, eu vivo um misto de alegria e preocupação. Preocupação em que sentido? Senhor, esta gravidez vai até o final? Ou vou passar mais uma vez por aquela experiência? E diante desse acampamento, eu nem ia falar para todo mundo isso não. Eu ia esperar um tempinho. Mas hoje de manhã o Senhor colocou em meu coração: fale. Fale para que as pessoas percebam que você também fica insegura, que você também se preocupa, que você também tem medos, que você também passa por dúvidas, que você é pequena. Fale para as pessoas, diga que você está esperando mais um filho com o coração na mão.
Com alegria, sim, de ser mãe mais uma vez, com 47 anos. Tenho uma cara de menina, mas eu não sou menina, não. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe para dar a notícia e ela não, antes de eu dar a notícia para ela disse: minha filha, eu pensei em você o dia inteiro. Fiz: mãe, pensei quando você estava grávida de Maria Luísa, aquela história da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Fiquei pensando em você criança. E foi me contando uma série de coisas que ela foi recordando. Eu falei: então, mãe, você vai ser vó mais uma vez. Ela: ai, que maravilha, que notícia boa. Mas para dizer para você, como você, nós passamos pela tempestade no coração. Mas a escolha de ficar na tempestade ou vivê-la na presença de Deus é nossa. Eu escolhi passar por esta tempestade de sentimentos na presença de Deus. O Senhor é o timoneiro dessa gravidez. O Senhor está no comando desta gravidez. O Senhor está na frente, conduzindo. É Ele que sabe qual vai ser o fim dessa história. Eu só tenho que me dispor. Eu só tenho que me abandonar. Eu só tenho que me colocar nas mãos dEle e ser a favor da vida. Independentemente do que vai acontecer, sou a favor da vida. Sou a favor da vida. Me lembro que quando eu perdi o outro neném, eu tive uma experiência linda com Nossa Senhora. E disse para ela: eu perdi esse neném, mas se for da vontade de Deus que eu ainda seja mãe, que Ele me dê a graça, que Ele me dê essa graça de ir até o final a gravidez. Mas se não for para ir até o final, que Ele mesmo feche as portas. Então eu acredito que Ele ainda não fechou as portas, porque Ele ainda tem um projeto para a minha vida como mãe, que Ele ainda tem um desígnio para mim como mãe. E eu preciso, como Maria, dizer: faça-se em mim segundo a sua vontade, sem medo. Algumas pessoas até nos perguntavam se nós queríamos outro filho. E a gente falava: nós não estamos fechados. Mas eu não sei se é a vontade de Deus. E aí Deus respondeu: não, é sim. É a vontade de Deus. E vamos viver esse tempo com alegria. Os sentimentos, as lembranças negativas, como ela trouxe, elas vêm, porque Satanás quer também nos perder, fazer com que a gente perca a esperança, fazer com que a gente perca a alegria, e que vivamos tristes por aí, magoados. Ah, a vida é assim mesmo. Não, nada dá certo. Não, isso é conversa, isso é coisa de livro. O Padre Fabrício com o livro, tá? Conversa. Não. Nesse livro a gente vai aprender que é preciso a gente estar sempre nos revendo das nossas atitudes. Porque esses sentimentos, eles estão aí, eles batem a porta. E a tempestade maior é aquela que bate, bagunça todos os nossos sentimentos e a gente acolhe no coração. Porque isso também nos mascara a verdade. Os sentimentos ruins, aquilo que não é de Deus. Se a gente não está preparado, a hora que ele aparece,
ele penetra no nosso coração. E aí a tempestade é para valer. São aí que muitos largam a religião, largam Deus, abandonam o barco, abandonam a família, abandonam os filhos, abandonam a esposa, o cônjuge, porque hoje não é mais só o homem que larga a mulher que larga o homem. E a gente conhece pessoas que foram de caminhada, com Deus e se perderam. Pessoas de frente, pessoas que abandonaram o matrimônio, se uniram ao outro. Não, eu não gosto mais. Porque a resposta mais fácil é sempre essa: não dá, não era isso, eu errei. Porque eu sou humano, eu errei. Mas na verdade, é porque a gente deixou ser invadido por tudo aquilo que não é de Deus. Por onde você tem andado? O que você tem ouvido de música? O que você tem assistido na televisão? Qual o tempo que você tem se dedicado? Mesmo que curto, gente. Ontem eu ouvi o testemunho do casal, do Lúcio, da Andréia. E o Lúcio falando assim: não, a gente não consegue nem se falar direito, porque os filhos tomam conta da casa. E é real, não é na casa deles, é todas, é na minha, é na sua, não é verdade? Então, o movimento da casa, às vezes não dá nem para você parar para conversar com o seu cônjuge. Mas aí que está, precisa surgir o momento. Precisa surgir pequenos tempos. Precisa surgir pequenos tempos diante de Deus. Pequenos tempos diante da palavra de Deus. Porque nós precisamos nos abastecer das coisas de Deus. Então eu preciso cuidar do relacionamento. E são nos pequenos tempos. Porque talvez, ou melhor, com certeza você não tem todo esse tempo que talvez você gostaria de ter. Porque não dá. Nesse mundo corrido, nesse mundo competitivo, onde nos assolam várias realidades da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Quantas situações que você tem passado, que você passa. Talvez muitas injustiças no seu serviço, com o seu chefe. Realidades que aconteceram e que foram administradas incorretamente. Que não viram a realidade, mas você foi punido, você foi punida. E aí? E aí você chega na sua casa, sua família, aquela família que tem lá as suas dificuldades, que tem as suas realidades, mas lá é o lugar do reencontro. A família precisa ser esse local de reencontro consigo mesmo, de reencontro com Deus, através daqueles que fazem parte da sua família, independente do que eles estejam fazendo. Porque talvez o seu filho, a sua filha, ou o seu cônjuge, nem esteja no caminho certo. Mas você está ali, foi a família que você escolheu. E você não errou na escolha. Porque Deus tem um desígnio. Deus não te levou para essa pessoa, para essa realidade, por si só, porque você achou legal, você viu o que ia ser, você se encantou. E aí você pode estar querendo dizer que você errou. Não, você não errou. Porque também Deus traça os seus desígnios. Como eu, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Salete de Salvador, como que nós iríamos nos encontrar se não tivesse um desígnio de Deus? Impossível. Geograficamente falando, é impossível. A distância é muito grande. E quantas milhares de pessoas existem lá?
Mas aí eu escolhi ela. Ela me escolheu. Mas por detrás dessa escolha, claro, precisa desse humano. Precisou. Mas Deus estava por detrás de tudo isso, gente. Não tem como eu não acreditar que os desígnios de Deus, eles me perseguem. Deus está no barco. E é preciso que eu confie cada vez mais nisso. Como o padre traz aqui, que ele pega um trecho do catecismo da Igreja Católica, que aliás, são 20 anos que esse catecismo foi publicado, nesse ano. E quando a gente lê, se depara com a introdução do catecismo, que bonito a gente vê a nossa igreja. Porque a gente vai percebendo que Deus realmente conduz a sua igreja. E Ele ama seu povo. Por isso tem um catecismo. Porque ali você vai conseguir se orientar. É uma bússola. Para os momentos de tribulação, aqueles que não estão apoiados na doutrina, aqueles que não estão apoiados na palavra, eles saem, eles abandonam o barco e deixam Jesus, e larga tudo. E lá no catecismo, no número 2734, que está aqui no livro, tem um capítulo que fala sobre a confiança filial. A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. A confiança de filho, gente. Eu acreditar que Deus é Pai, que não é uma das pessoas da Santíssima Trindade, também, mas Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que ama, Ele é um Pai que está vendo a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta, a sua dificuldade, mas é preciso que você e eu, a cada dia, façamos essa experiência, dessa confiança filial. É o filho que acredita piamente na sua mãe e no seu pai. É aquele filho que, amamentando-se na mãe, depois se joga nos braços da mãe. É a experiência de se jogar no braço do pai. E é preciso que eu e você, cada dia mais, nós possamos nos fortalecer em Deus, olhar somente a Ti, Senhor. Essa é uma verdade que precisa cuidar, empurrar o nosso barco para frente. Olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Jesus. Porque essa que vai ser o norte para que eu possa viver isso daqui. A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. A dificuldade principal se refere à oração de súplica por si ou pelos outros na intercessão. Alguns deixam até de orar, porque pensam eles, seu pedido não é ouvido. Muitos deixam de orar. Muitos estão abandonando o barco. Eu me lembro que nós tivemos que viver essa confiança filial no período que os nossos pais viveram muitas tribulações quase que ao mesmo tempo. A minha mãe teve câncer. Logo em seguida a mãe dele teve um AVC, quase no mesmo tempo. Depois o meu pai quebrou o fêmur, ficou 45 dias no hospital. E o pai dele sofreu, na mesma época, um acidente com fogo e queimou o rosto inteirinho.
E essa confiança filial nós experimentamos na pele. Ou acreditamos ou não acreditamos. E da mesma maneira como Deus cuidou da minha mãe, cuidou do meu pai, cuidou do pai dele, cuidou da mãe dele, graças a Deus. Isso para mostrar mais uma vez que como família não estamos livres das tribulações. Não estamos. Na festa da misericórdia, eu fui fazer um show sábado à noite. Quando cheguei em casa, este filho de Deus estava com o pé machucado, porque tinha subido numa pedra de granito e esta pedra rachou em pedaços. E ele podia ter morrido com um grave acidente. Mas graças a Deus só luxou o pé. E no dia seguinte eu tinha que animar a festa da misericórdia com um rio de pessoas. Então veja, não é porque somos missionários, não é porque somos cristãos, porque temos fé em Deus, que essas coisas não vão acontecer. Não. Mas a questão, qual é a diferença? É a nossa reação. O que difere um cristão de um não cristão? É que na vida do cristão não tem tribulação. E na vida de quem não é cristão tem tribulação. Não é isso. A diferença é a reação. Qual é a sua reação quando você é visitado pela tribulação? Qual é a sua reação? É uma reação de fé ou é uma reação de revolta? É esse o termômetro. É uma reação de esperança, de confiança, ou uma reação de desânimo? Eu vou jogar a toalha, já vou abandonar mesmo, Deus não olha para mim mesmo. Essa é a diferença. Quem tem o manual dos navegantes fortes na tribulação, a reação diante de uma visita, de uma tristeza, de uma dor, é sempre uma reação de quem tem fé. Essa é a diferença. Diga para o seu irmão assim, tribulações sempre haverão de ter. Mas com Jesus e em Jesus, somos mais que vencedores. Quando a dor quer machucar o seu coração, é Ele quem segura a sua mão. Você sente a mão de Jesus segurando na sua mão agora? Sente? Na situação que você está vivendo, você percebe que Ele segura a sua mão? Eu percebi quando eu soube que minha mãe estava de câncer. Eu não consegui chorar, mas eu senti que Deus segurava na minha mão naquela hora, através da palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Foi desta forma que eu senti a mão de Deus segurando na minha. Quando eu soube que meu sogro estava todo queimado, que dor, que medo que eu tive, mas eu segurei na mão de Cristo. Situação da minha sogra, coitada. Situação do meu pai, 45 dias na UTI. Todos os órgãos já parando, todo mundo se despedindo, dando tchau. Depois de 45 dias, ele ressuscita. É só o poder de Deus, gente. Porque minha mãe, quando ficou no hospital, ainda passou por para não ficar só no AVC, a gente também sofreu a realidade que muitos acontece no nosso país, infelizmente. Que quando a minha irmã que é formada, é farmácia bioquímica, então ela entende algumas coisas. E ela chegou perto daquela bolsa de soro para visualizar, e aí chegou ali, um pouquinho antes. A minha mãe estava super bem no hospital, já tinha sido medicada, já estava levantando, já estava na expectativa do dia seguinte receber alta, mas quando amanheceu o dia,
ela estava lá no hospital, cabisbaixa, como se tivesse acabado de chegar toda doente. E aí ninguém entendeu nada, a minha irmã andando para lá e para cá. Quando ela vai na bolsa do soro que estava tomando, ela olha lá e faz uma leitura e vê, não, esse produto aqui é açúcar. Só que minha mãe não pode receber açúcar no sangue. Eu nem entendo muito isso, mas ela não pode, porque fica diabética, ia fazer uma confusão, podia dar um outro problema, podia entrar em coma. Quando ela se atinou e saiu correndo atrás do médico, para poder realmente constatar que estava errado. O tratamento tinha sido trocado, era de um outro paciente. Quem que segurou, gente? Foi Deus. Porque é só Deus que pode segurar, porque a Ele pertence a vida. É do Senhor. O nosso cuidado está em Deus. Quem será contra nós, gente? Se Deus é por nós. Eu me lembro que meu pai, quando saiu do hospital, minha mãe precisava também de que uma home care fosse liberada para ele. E na primeira vez ela não conseguiu. Eu disse, mãe, faça de novo. Faça de novo com fotos dele, mostrando toda a realidade dele. E ela fez, mandou para a justiça. O encarregado, a minha amiga que fez o dossiê, disse para mim, reze, porque hoje o processo do seu pai vai lá para ser aprovado. Ou não, então reze muito. E eu pedi o sangue de Jesus sobre o processo dele, sobre toda a vara que ia julgar. E o encarregado levou o processo, disse, nossa, nunca fui tão bem tratado, essa família deve ser bem de Deus. E quando o juiz pegou o processo dele, tinham 1000 na frente. Ele olhou e falou assim, não, esse senhor tem que vir primeiro. E o milagre foi justamente em 48 horas, a home care do meu pai, que é o hospital em casa, né, foi liberada pela graça de Deus. Se eu me desesperasse, gente, longe dele, vivendo aqui, eu tive que me abandonar numa confiança filial de que Deus está cuidando da minha família, mesmo que eu não esteja lá, mesmo que eu não esteja vendo, que eu não esteja percebendo, Ele está cuidando. Da mesma forma eu digo para você, entrega hoje, fique de pé agora. Entrega hoje de uma vez por todas. Vai colocando as situações da sua vida que humanamente não tem mais solução. As situações da sua vida que humanamente você olhando assim não tem saída. Mas o timoneiro está no comando. O Senhor está no comando. Eleve os seus braços e vai entregando o Senhor. Coloca em suas mãos as nossas vidas. Nos entregamos hoje numa confiança filial, na certeza que os nossos pedidos estão sendo ouvidos. Não estamos preocupados em resultados. Não estamos preocupados, Senhor, se esta oração vai ter um resultado positivo, como nós esperamos ou não. Nós só queremos entregar as nossas vidas. Entregar de uma vez por todas os medos, as angústias, as dúvidas, as inseguranças. Queremos entregar de uma vez por todas, Senhor, as brigas interiores que nós vivemos, as brigas da nossa razão com a nossa fé. Queremos entregar os conflitos dentro de nós, essas águas que vão entrando dentro de nós, essas águas que vão entrando no barco da nossa existência. Nós queremos entregar, Senhor, pedindo toda a força do alto, a força do Teu Espírito, porque o Senhor é mais forte que toda dor, o Senhor é mais forte que toda tribulação, o Senhor é mais forte que toda perseguição que soframos hoje.
Tu és mais forte. Por isso nos entregamos nesta confiança filial. Vai tomando consciência de que você é filho de Deus. Tome consciência agora de que você é filho do Pai eterno, do Pai das misericórdias. Vai tomando consciência de que você não veio a este mundo por um acidente, por acaso, mas Deus planejou a sua vida. Por isso se entregue nesta confiança filial ao Senhor, dizendo para Ele: eu confio em vós. Eu me confio em vós. Eu confio toda a minha existência a vós. O barco da minha existência. O barco da minha vida. E se o meu interior, Senhor, estiver agora afogado em sentimentos, numa tempestade de sentimentos, vem inundar agora com seu Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito Santo agora. Eleve os seus braços e vai clamando o Espírito sobre você. Sobre esta tempestade, foi a voz do Espírito em Jesus que acalmou a tempestade. Vai deixando agora o Espírito Santo inundar sua mente, seu coração, sua alma, todo o seu ser. Vai deixando que o Espírito Santo agora inunde todo o seu interior. Que o Espírito Santo seja agora esta grande força para você, que tem andado caído, que tem andado desanimado, que tem andado sem vida. Vai deixando que o Espírito Santo levante você agora de tudo aquilo que tem sido para você sinal de morte. Vem, Senhor Jesus. Solta a voz. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo, Ele caminha. Proclame sobre a sua vida: Ele é mais forte, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. Na palma assim comigo, ó. Quando a dor quer machucar o meu coração, eu espero em Deus, eu espero em